Olá! Se hoje, dentro da sua operação, você precisa ter mais insights comerciais e os dashboards que você tem dentro do seu CRM já não são mais o suficiente para você, você precisa realmente trazer um pouco mais de informações, acompanhamento de metas, eu vou te mostrar um caminho. Fica aqui até o final que eu vou te mostrar esse passo a passo do que você pode e deve fazer para você ter mais insights comerciais em cima dos dados que você tem dentro do seu CRM. A verdade é que a maior parte dos CRMs tem sim um dashboard, só que muitas das vezes a gente precisa acompanhar outros números que a gente consegue manipulando os dados que a gente tem dentro do CRM. Mas às vezes a gente não consegue montar esses dashboards dentro do próprio CRM, ou até mesmo você quer simplificar a visão para o C-level, para os níveis de diretoria de dentro da sua operação. Isso também é outro caso muito comum. Eu vou te mostrar agora como que você pode fazer isso, tá bom? E para isso, eu tenho um convidado que é o meu sócio Rafael, no qual ele vai mostrar um fluxo que a gente executa em diversos clientes aqui, tá bom? Então, pode vir, Rafa, entra aqui. Eu vou mostrar agora, então, um fluxo de N8N no qual ele desenvolveu. E aí eu vou fazendo algumas perguntinhas para que a gente consiga entender como aplicar isso. E no final, você vai poder receber esse fluxo aqui, tá bom? Dentro da nossa biblioteca de CRM, que fica somente disponível para quem está dentro da nossa comunidade gratuita. É só você ir no link que vai estar aqui embaixo. Então tá, esse aqui é o fluxo que a gente fez com o HubSpot e ele vai agora mostrar alguns detalhes. Então, pode explicar pra gente como que funciona? São duas linhas aqui. Essa primeira é um trigger que ele roda diariamente, certo? E aí, o que acontece em cada uma e o que são esses nós aqui? Vamos lá. Ótimo. Começando pelo caminho de baixo, ele é mais simples. Basicamente é feito duas coisas nele. A gente pega todos... Pode abrir esse primeiro, por favor? Aí. Ele pega todas as pessoas que temos dentro do HubSpot e os IDs dela, tá? Isso é feito para lá na frente a gente conseguir identificar pelo ID quem é o dono daquele negócio, quem que é a pessoa que criou. A gente precisa desses códigos de ID. Eu faço isso de maneira, com esse get todas as vezes, porque as pessoas podem ser adicionadas ou removidas da lista e eu não preciso corrigir. Isso daí, então, é sempre extraído em tempo real quando geramos a planilha. Então, a gente utiliza sempre o get aqui para puxar as informações que a gente precisa, tá? Eu vou explicar um pouquinho, então, antes da gente continuar, o que é esse get, né? E aí eu peguei uma documentação API, essa daqui não é do HubSpot, essa aqui é da Clint, que é um outro CRM, mas como a lógica vai ser muito parecida, independente do CRM, eu quero mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma documentação da Clint, e aí eu peguei, por exemplo, esse daqui do get, que lista os deals da Clint. Aqui você precisaria trabalhar de uma forma muito parecida, pegando os contatos, deals e outras informações, certo? Usuários. Correto. E aí você pode explicar pra gente, então, o que seria este get e o que é esse retorno? Acho uma boa. Assim, esse é um get que a gente faz dentro de uma plataforma como o HubSpot ou a Clint, e ele vai retornar o nome de todos os usuários e os IDs de todos eles. Então, o get, ele serve para retornar informações que você tem dentro da sua plataforma, tá? Sempre que você tem uma requisição como get, é para isso, tá? E é isso que a gente vai estar usando aqui. E aí, você pode ver que a gente vai ter todas as informações. Então, aqui de usuários, se você precisar puxar todos os deals, que são os negócios, e aí você tem dentro da documentação API essa informação. Vamos voltar então para o nosso fluxo no N8N. Primeiro a gente puxou todos os usuários que tem dentro do HubSpot. Depois a gente veio para o próximo nó, no qual a gente puxa todos os pipeline. A gente puxa os pipelines do objeto deal. Novamente, a gente faz isso para conseguir o nome dos pipelines e o ID deles, para depois, quando a gente já for apresentar num dashboard, a gente conseguir fazer um depara, que a gente não identifica pelos IDs, mas sim pelos nomes. A gente vai mostrar mais pra frente. Vamos lá. Vamos pro próximo nó, que vai ficar um pouquinho mais claro. Ótimo. Nesse caso aí, mostra o que a gente está pegando dos deals e eu quero retornar todos, né? Então, return all. Ali você consegue ver que a gente tem Create by User ID. Então, para isso que a gente usa o ID do user, que a gente trouxe no primeiro nó, tá? A mesma coisa para os outros. Ali a gente tem Pipeline e Deal Stage. Esses dois são retornados em ID, não é pelo nome deles. Vou executar aqui esse step para mostrar.
Quando você chega aqui, ó, o pipeline, ele traz o valor e esse aqui seria o ID desse pipeline e não é necessariamente o nome, né? Isso acontece em diversas requisições, então por isso que a gente já puxou lá atrás qual que é o ID e o nome. Isso no SDR ali, você consegue ver que é ID também. Esse é o nome de uma pessoa. E aí, aqui é um filtro pra gente filtrar o que nesse caso? Como a gente só está interessado em um determinado pipeline, né, porque os outros pipelines são de outros departamentos, a gente estava analisando apenas um, então a gente filtra o pipeline de interesse. Assim a gente não tem dados em excesso e a gente consegue trabalhar melhor com esses dados. Aqui um código de JavaScript. Esse código de JavaScript nada mais é do que um depara, tá? Então, para todos os códigos de ID que nós temos, ele vai buscar qual que é o nome da pessoa, qual que é o nome do pipeline, qual que é o nome do stage do pipeline que ele está. E ele retorna essas informações. Nominais, certo? E aí, por fim, aqui a gente colocou no que a gente vai chamando o nosso banco de dados. Nesse caso aqui, a gente colocou um Google Sheets, mas você tem outras possibilidades também. Vamos primeiro mostrar o Google Sheets, que é um caminho mais fácil e você já vai conseguir manipular os dados. Ok, esse Google Sheets aí a gente colocou para adicionar ou atualizar uma linha, tá? A gente está usando o ID do deal como match, né, para ele conseguir encontrar para tentar atualizar, e se por acaso ele não encontra, ele adiciona uma nova linha. A gente faz isso porque a gente quer um dash, que é a foto do como está hoje, tá? Então, quantos deals estão na aba de concluído? A gente quer saber quantos eles estão agora lá, tá? Outros dashboards podem ser acumulativos. Então, por exemplo, no Active Campaign, a gente sempre busca e retorna a quantidade de disparos feitos. Então, se hoje teve 10 mil disparos e amanhã teve 11 mil disparos, quer dizer que nesse dia foi disparado 1000 e-mails. Por isso a gente precisa manter as duas informações, tanto a de ontem, quanto a de hoje, quanto a de manhã, para a gente saber quantos disparos tiveram em cada um desses dias. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente só precisa sobrescrever a informação. Sobrescrever as informações. Então, por isso que esse update é interessante e a gente trabalha dessa forma. E qual outra solução a gente teria para caso você tenha um volume de dados muito grande, o Google Sheets já não vai te atender, certo? Perfeito. Nesse caso, a gente está trabalhando mais ou menos com 2.000 linhas. Sai daí, só deixa eu ver quanto. Ali, ó, tem 2.600 linhas, isso antes do filtro, né? Depois que passa o filtro, vai cair pela metade ou um pouco menos que isso. Então, 1.000 linhas é bem tranquilo para o Google Sheets, né? Mas se você estiver trabalhando com uma base bem maior, a gente tem diversas plataformas que tem essa questão de armazenamento de dados. A gente tem diversos bancos de dados. Então, a gente tem o Azure da Microsoft, a gente tem o Big Data da BigQuery, perdão, do Google. A gente tem o Supabase, que é uma plataforma nova também que está chegando. A gente tem o Postgres, que é uma máquina que às vezes a gente tem internamente nas nossas self-host, né? Então, a escolha é de vocês, qual banco de dados utilizar. Pode usar o Airtable também. Airtable, enfim tem diversos. Vamos mostrar com o Supabase rapidinho, como que ele poderia fazer? Claro. Então, vamos lá. Então, tem um nó aqui, né? Supabase. E o Supabase é legal porque você consegue já integrar ele com o Lovable, por exemplo, que é uma plataforma para você montar o dashboard. Se você precisar também, você pode implementar usando outras plataformas, como o Looker Studio, como o Power BI, enfim. E aí você vai mudar também o banco de dados de acordo com a plataforma que você vai montar esse dash. Mas nesse caso agora, vamos mostrar com o Supabase, que é o que a gente tem usado bastante aqui. E aí já tem um nó do Supabase. Então, nesse caso, a gente teria que dividir todas as informações em dois. A gente teria que pegar todos os get rows e daí depois verificar quais a gente vai dar update e quais a gente vai create now, tá? Vamos supor que a gente só vai criar, tá? Então, vamos colocar aí. O que a gente pode fazer também é criar todas e depois rodar um código de SQL para remover as duplicatas, né? Utilizando as mais novas como padrão. Aqui a gente já tá com as nossas credenciais, né, da nossa conta. E aí, aqui você vai ter que escolher a tabela que você vai preencher, certo? E como que a gente criaria uma tabela, então, dentro do Supabase? Para criar a tabela do Supabase, a gente precisa ir no Supabase. Basta ir ali do lado esquerdo. Quer mexer você? Acho que é mais fácil. Então, vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando. A gente vem aqui em Tables Editor. E daí, a gente cria uma nova planilha. Podemos dar um nome para ele.
Vou colocar só mais um, que é ótimo, e só para vocês entenderem, esse daqui tá como código primário, tá? A gente precisa ter um primário que não tem repetição. Ele já vem isso por default e é basicamente um contador. Ele vai sempre contar a partir da primeira linha. Então, a primeira linha é 1, a segunda linha é 2, e vai fazendo assim, ele nunca repete esse contador, tá? E daí a gente precisa ter essa linha primária. A gente poderia colocar como DID a linha primária, não seria um problema também, já que nesse caso a gente vai estar sobrescrevendo as informações, não adicionando novas linhas, mas por praticidade vou deixar esse ID, tá? O DID, se eu não me engano, ele é uma int. Nesse caso aqui ele tem poucas linhas, então eu vou colocar aqui esse int2 é o suficiente e vou salvar. Mas calma, você já tinha esse ID aqui? Esse ID já vem por default. Tá, e aí você colocou mais um? Não. Isso daqui, ele é O tipo da variável, certo. Tá, a gente poderia colocar outras coisas aqui, mas eu sei que é um número inteiro. Tá. Agora eu entendi. Poderia ser, tem vários aqui que poderiam ser. Então aqui você define qual que é a variável que você vai preencher na sua tabela. O nome da variável. O nome, e aqui o tipo do que ela é, né? Então, por exemplo, ela pode ser uma string, ela pode ser um número inteiro, uma data, esse tipo de coisa. Tá. E aí você vai ter que adicionar todas as informações que você precisa, né? Isso seria o equivalente ao nome das colunas dentro do Google Sheets. Isso. Certo. Bora lá para a próxima. Então, salvando isso daqui. Ótimo. Depois que salvo, a gente precisa adicionar uma política para conseguir preencher essa planilha, tá? A gente coloca aqui como all, e aqui a gente escreve true, e aqui a gente escreve true. Salvando isso daqui, eu precisava dar um nome, vou chamar de N8N. Aqui a gente permitiu o N8N fazer todos aquilo, né? Adicionar, deletar, fazer o que a gente interessar. Daí para aparecer agora o que eu vou fazer é sair e abrir de novo. Vou definir qual que é a planilha que a gente está fazendo, hub test, e vou adicionar aqui o campo que a gente vai preencher, que é o DID. E esse DID, ele vai receber essa informação. Acho que é bom você ensinar como puxar, né? Como que você sabe que é essa informação? Porque eu nomeei dessa forma, ID do lead. Mas a gente poderia rodar ela e aparecer aqui, né? Então a gente consegue vir aqui e puxar o DID aqui. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Por quê? Porque dessa forma eu sei que não vai travar. Mas vamos fazer então do jeito que você está preferindo. Não é do jeito que eu estou preferindo, é para facilitar. Prontinho. E é isso, gente. Depois que a gente rodou, você vai conseguir ir populando a sua tabela e você vai fazendo isso tendo tempos específicos. Tudo vai depender da complexidade da sua operação. Você pode fazer mais de uma vez ao dia, pode fazer uma única vez ao dia. E a partir disso você consegue manipular as informações, criar os dashboards que fazem sentido, consegue tratar essas informações. E isso é assunto para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, é só vocês comentarem aqui embaixo que a gente pode gravar esse próximo vídeo juntos também. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui, que eu trago o meu sócio e marido, maravilhoso convidado. Ele é uma das nossas cabeças pensantes, assim, que executa muitos fluxos, então eu quero trazer ele aqui para vocês também estarem junto com a gente. E a gente vê vocês no próximo vídeo aqui no canal. Obrigado, gente. Não deixe de seguir a gente aqui e deixe algum comentário se você tiver alguma dúvida. É isso. Beijo!